Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso culto. Antes de lermos a palavra, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcança sempre, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Em ti, Deus, corremos e nos arrependemos e encontramos o perdão perfeito todos os dias. Obrigado, Pai, por ser um Pai presente, Senhor, nas nossas angústias, nas nossas debilidades e limitações como humanos, Senhor. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor conhece nosso coração e contempla as nossas orações. Que o Senhor visita no Senhor nesta manhã, Deus, cada coração, Deus. Falando, Senhor, ao nosso espírito, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos estar sujeitos à Tua palavra, obedientes ao Teu querer sempre, Deus. Guia, Senhor, os nossos passos, o nosso coração e a nossa alma, para que possamos sempre ser gratos a Ti, Deus, pela vida que nós recebemos. Porque nós estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo brilho. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é presente nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela providência em nossa casa. Porque o Senhor não deixa faltar, Senhor Jesus. O Senhor contempla as nossas necessidades diárias. E o Senhor não tem, Senhor, deixado faltar nas nossas casas. Obrigado, Jesus, pela nossa saúde. Obrigado pelas nossas famílias e amigos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas finanças, Senhor Jesus. Pela prosperidade do nosso trabalho, Jesus. Obrigado, Pai. Porque aqueles que esperam no Senhor são filhos prósperos, Senhor, a sua casa prospera, Jesus. Que possamos temer o Senhor sempre, Jesus, com o coração rendido ao Teu altar, Senhor. Visita, Senhor, os nossos irmãos, Senhor Jesus, que se encontram enfermos nesta manhã. Visitando com a cura, com o milagre, Jesus. Visitando, Senhor Jesus, sua saúde mental, Senhor Jesus, sua saúde física, Deus. Visita os nossos irmãos, Senhor Jesus, que estão a caminho da Tua casa, Senhor. Que possamos estar cheios de alegria, Senhor, em Te bendizer, de estarmos juntos, Senhor, em comunhão, Senhor Jesus, adorando e exaltando o Seu nome sempre, Jesus. Te agradecemos por tudo, Pai, esteja conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. No capítulo 5, versículo 16. Amém? Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé? E louvar o nome do Senhor Jesus com a música Corpo e Família? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com
regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E o fruto deste novo coração, O fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. amém? Próxima canção que nós vamos cantar, de todas as tribos. E o coro diz assim: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. O Senhor está presente neste lugar, que possamos exaltar o Senhor com o nosso coração. Amém? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido,
Próxima canção, Poder do Teu Amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me Glória a Jesus. A próxima canção que nós vamos cantar é da Alda Célia e o nome é Obrigado, Jesus. E justo agora, no momento da nossa oferta, é agradecer ao Senhor pelas mínimas coisas e principalmente pelo amor de Deus que não morre, pela aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperanças que são renovadas todos os dias em nossas vidas e pela vida eterna que nós temos nele. Que possamos ser gratos e fique à vontade para ofertar na casa do Senhor, amém? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo
pelo dia que nasci. Obrigado, Jesus, pela mão que está no meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Eu quero ouvir a igreja cantar comigo. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém? Próxima canção se chama Bom é Estarmos Aqui, louvando a Deus. Bom estamos aqui louvando a Deus, Vendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. venha nos abençoar, Senhor. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar Em que esta união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo Para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para
Amém. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por cada um que está aqui, porque é muito bom, Senhor, estarmos em união na tua casa, Pai, e estarmos em união, Senhor, com o teu povo, onde quer que esteja, Pai. Que o Senhor possa se alegrar e também nos abençoar nesta união, Pai. Queremos colocar também nas tuas mãos, ó Pai, este culto, esta palavra que virá, a aulinha para as crianças, que o Senhor possa abençoar cada um aqui neste momento, Pai, e trazer sobre nós a tua graça, Pai, traz-nos a teu entendimento, a tua palavra, que o Senhor possa usar o Sérgio, Senhor, como teu instrumento, Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos assistem pela internet. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós nesta manhã. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez em oração. Deus eterno, nós te rogamos, Senhor, abençoa a palavra que estamos por ler. Que através dela, Senhor, tu possas estar falando conosco, transformando a nossa maneira de pensar, renovando, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração, para sermos, ó Deus, o instrumento que o Senhor precisa para dar continuidade à grandiosa obra do grande legado de Cristo, de levar o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos, ó Deus. Que possamos, Senhor, ser uma bênção nas tuas mãos. E agora, ó Deus, toma este teu servo, coloca a sombra da cruz, para que nós possamos ver somente a Cristo e glorificá-lo, Deus. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias ou acessarem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler os versículos 37 até o final. Lucas 6, versos 37 a 49. Eu vou ler na versão Almeida renovada ou atualizada. Assim diz a palavra de Deus: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como podeis dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal.
porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Problema técnico, não muda o slide. Reservei para esta manhã o texto áureo que está em Lucas 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Quando eu recebi do pastor Jorge os textos, que deveria ser base para as mensagens que iríamos pregar, caiu para mim ágape na família de Deus. Conversei com ele, falei, tudo bem, legal. Ele falou, Sérgio, vai ser um texto longo, eu acho melhor você dividir isso em duas partes. Eu falei, concordo, é muito longo, eu tenho que dividir em duas partes mesmo. Mas depois, pensando bem no tema, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar sobre ágape na família de Deus? E quando a gente não consegue fazer as coisas, a melhor coisa é você se colocar na presença de Deus e dizer, Senhor, não sei, não dá. E o tempo foi passando, orando. Então ouçam com paciência aquilo que eu aprendi através desse texto que nós lemos. Esse capítulo 6, do verso 37 até 49, fala de praticamente em 4 subtítulos, Algumas Bíblias têm essa subdivisão, pelo menos na minha, que é bastante antiga, consta assim. Nas versões mais novas já fica um pouco diferente. Mas é o que Jesus está conversando com os discípulos. Jesus aborda assim, o juízo temerário é proibido. Jesus fala de uma parábola de um cego que guia outro cego. É complicado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de guiar um cego, atravessar a rua ou andar pela calçada. Já tive algumas vezes, Deus me proporcionou esta oportunidade. Mas os cegos têm uma percepção incrível das coisas, Não vê nada, não enxerga nada. Mas o cego não dá para dirigir outro cego. E Jesus fala da árvore e seus frutos. E também fala dos 2 fundamentos. Nós já lemos esse texto inúmeras vezes. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus também fala exatamente sobre estes mesmos temas. E eu pensei assim, bom, eu não quero repetir ou estudar versículo por versículo. As pessoas já estão sabendo disto. Então, como estudar este texto?
Mas eu fiquei pensando em uma coisa que o pastor Jorge pregou na sua mensagem lá no começo do mês. E aquilo ficou me incomodando. A vinda do reino de Deus exige do cristão condutas e comportamentos coerentes. Quando a gente é um novo convertido, a gente tem uma certa percepção, a gente tem um certo anseio, um ímpeto de andar perto de Deus. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai acostumando com a situação, as coisas vão se acomodando, e como a gente fica? Muitas vezes nós esfriamos. As coisas que nos cercam começam a exercer uma certa influência em nossas vidas. Mas o reino de Deus exige do cristão condutas e comportamentos coerentes. São palavras que nos levam a pensar sobre a autenticidade da nossa vida cristã. Será que eu estou realmente vivendo a vida diária como um cristão autêntico? Eu sempre me coloco diante de Deus, falo: Deus, olha, eu tento fazer, mas não dá. Por favor, guia a minha vida. Dá-me forças para continuar andando. E à medida que eu vou caminhando, eu noto que eu tenho que tirar muitas pedras do meu caminho. Puxa Deus, eu falei que eu não fazia mais isso aqui, acabei fazendo, acabei pensando. Graças a Deus pela sua misericórdia. Quando nós voltamos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, pedindo perdão, Ele nos perdoa. Mas a mudança de comportamento nosso depende muito do compromisso que nós assumimos com Deus. Esse compromisso é viver conforme os valores do reino de Deus e aquilo que o Evangelho nos ensina. O pastor falou sobre salvação e santidade. Salvação, glória a Deus por isso. Recebemos a salvação em Cristo Jesus. Mas esse é o primeiro passo. Precisamos crescer, precisamos tornar cristãos maduros. É preciso desenvolver na vida cristã. É preciso crescer em santidade de vida. Nós já ouvimos isso. E essa maturidade cristã, esse desenvolvimento na vida cristã, ela advém do nosso trilhar o caminho da santidade. Nós não temos ideia de como Deus é santo. Podemos pensar na coisa mais pura que exista na face da terra, ou que nós possamos imaginar. Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. Então a santidade. É isso que nós precisamos desejar em nossas vidas. Ser santo porque Deus é santo. Lá em Levítico 19:2 diz o seguinte: sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Só que ser santo, buscar andar no caminho da santidade, custa um preço muito alto. E poucas pessoas estão dispostas a pagar por isso. E o requisito básico para nós conhecermos esse Deus, como Ele é santo, nós precisamos ter humildade de coração.
humildade de mente, depender de Deus. E se não fosse pela iniciativa da graça de Deus, nós jamais conseguiríamos entrar no caminho da santidade. Eu lembro das palavras que Paulo escreveu, agora não lembro onde está, mas aquele que começou a boa obra em vocês vai concluir esta obra até o dia do Senhor. Então Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando ativamente na sua igreja para transformar vidas. E eu dou graças a Deus, porque apesar de tantos erros que eu cometo, Ele sempre está disposto a me ajudar e estará sempre disposto a ajudar cada um de nós. E fazem parte do caminho do discipulado essa mudança de comportamento, a mudança de conduta, a busca de maturidade cristã e espiritual, busca da santidade. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar estagnados na infância espiritual e cristã. Quando eu estava pensando sobre essas coisas, lembrei de uma coisa que eu estudei na faculdade. Toda pessoa, inclusive os cristãos, eles sofrem influência do ambiente onde ele está. E alguma força é maior do que a outra, e nós acabamos acostumando com essas coisas. E vamos mudando. E como a mudança do comportamento, de atitude é lenta, a gente não nota isso. Mas pensem em vocês hoje e 10 anos atrás. O que vocês faziam? O que mudou? As pessoas são diferentes por causa do que ela é, da cultura, do estudo, de um monte de fatores. E essas diferenças estão presentes nos valores que cada um tem, nas atitudes, nas experiências, nas crenças e na cosmovisão, da maneira como vê o mundo. E aí que fica difícil a coisa. Muitas vezes a gente recebe tanta influência do mundo que a gente acaba tendo uma cosmovisão do mundo. Mas nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica. O pastor tem insistido bastante sobre isso. E é preciso lembrar dessas coisas. É preciso estar fundamentada, a nossa vida precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Precisamos ter uma cosmovisão bíblica. E para isso nós precisamos estudar a palavra de Deus. Muita gente tem preguiça de estudar a Bíblia, porque eu não entendo nada, já encontrei pessoas assim. Tem muita coisa complicada. Tem coisa que não bate com a outra. Eu estava assistindo semana passada, um documentário na televisão, acho que era no Discovery Channel, ou no History agora, não lembro bem. Segredos da Antiguidade, e estava falando sobre a Bíblia. Aí é entrevistado opiniões de teólogos, de pastores, de professores de teologia, tudo mais, né? É engraçado que cada pessoa tem essa maneira de ver a Bíblia. Olha, veja bem, lá no começo, Davi diz que matou Golias, mas no livro tal tem um outro nome. Então, quem matou Golias? Foi o Davi ou foi outra pessoa? Aí começa a discussão que não leva a lugar nenhum. E tem pessoas que ficam discutindo pontos de vista, mas não conseguem enxergar aquilo que a Bíblia está revelando. Por quê? Está cego. Por isso nós precisamos da luz de Deus para poder compreender a palavra de Deus. As pessoas sentem o mundo de forma diferente, veem o mundo de forma diferente. Por isso, existe diferença em cada pessoa.
E glória a Deus por isso. Então, cada pessoa, cada um de nós, vê uma mesma situação, uma mesma ocorrência e tem opiniões diferentes sobre isso. E é muito salutar que a gente tenha esses pontos de vista diferentes. Mas o problema é o que vamos fazer com essas diferenças. O que a palavra de Deus nos ensina é que as pessoas são diferentes, pensam diferente, agem de maneira diferente. Mas apesar dessas diferenças, quando unidas pelo amor de Deus e pela mesma fé em Cristo, daí a razão da existência da família da fé. Quando unidas pelo amor de Deus e pela mesma fé, podem desenvolver o mesmo parecer, olhar na mesma direção. Paulo nos ensina bastante sobre isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o amor de Deus e de paz será convosco. Eu peguei uma mania de ficar, quando aparecem umas palavras diferentes assim, de tentar ver como era a palavra grega que Paulo usou. Quando Paulo fala, sede perfeitos, sejam perfeitos, esse ser perfeito no grego significa ajustar, acomodar, mudar para estar unidos. Vejam só que maravilha. E quando Paulo escreve ser de um mesmo parecer, sede de um mesmo parecer, este ser de um mesmo parecer, no grego tem o sentido de exercitar a mente para estar disposto a ir na mesma direção. É isto que a igreja deve ser, que a família da fé deve ser. O problema não é existirem as diferenças. Faz parte da nossa natureza. O problema é a maneira como nós lidamos com essas diferenças. O Evangelho de Lucas, eu acho interessante a maneira como Lucas escreve o seu Evangelho. Lucas está mostrando quem é Jesus. E ele está levando cada um de nós a conhecer quem Jesus é. A conhecer seus ensinos, a aprofundar nos seus ensinos. E Lucas está mostrando como deve ser a nossa maneira de viver com a vinda do reino de Deus. Eu peguei o texto de Lucas que nós lemos esta manhã e dividi em 3 linhas de pensamento, né? Que ensinamentos práticos podemos aprender? A família da fé, o que é isso? E ágape. Eu imaginei alguma coisa assim, ágape é a cola que mantém a família da fé unida. Domingo passado o Felipe fez uma pregação sensacional, extraordinária sobre ágape, então eu não vou mais falar sobre isso. Não vou falar sim. Eu vou falar sim. Não dá para escapar do ágape de Deus. O ágape de Deus, ele permeia a nossa vida. Cada genoma, cada átomo do nosso corpo está permeado
pelo ágape de Deus. Isso é maravilhoso, extraordinário. Bom, eu quero apenas falar sobre ensinamentos práticos. Algumas coisas só. Estou aprendendo também. Estou aprendendo junto com vocês. E no próximo domingo, se Deus assim permitir, nós vamos continuar e aí vamos ver Família da Fé. Ou melhor, vamos tentar resumir em ágape na Família da Fé. Desde o versículo 20 do capítulo 6, Jesus está ensinando os seus seguidores, os seus discípulos, e também para as pessoas que viriam depois dele, desses discípulos, que somos nós somos. Como devemos viver? Jesus disse algo pesado. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? É que cada ensinamento ou ordenança de Jesus tem suas implicações espirituais em nossas vidas. Porque mostra como deve ser o nosso comportamento, dia após dia, quando Jesus é realmente o nosso Senhor. Muita gente fala Senhor, Senhor, a gente está habituado a falar isso, né? A gente olha para as pessoas mais novas e fala assim, bom dia, Senhor. Não é assim que te trata os mais idosos, né? E a gente acaba perdendo o certo sentido da palavra Senhor que está na Bíblia. A palavra Senhor, no grego, significa kurios. E tem o sentido de aquele que exerce domínio sobre tudo. Então, quando falamos de Senhor Deus, Senhor Jesus, tem um sentido diferente. Por isso, quando nós oramos de Senhor Jesus, Senhor Deus, qual é o sentido que nós estamos atribuindo a esta palavra diante de Jesus, diante de nosso Deus? Muitas pessoas aceitam a Cristo, aceitam o Evangelho, ouvem o Evangelho, poxa, que coisa bonita, que coisa bela, que coisa maravilhosa, traz um certo alívio no meu coração, uma paz que eu não tinha antes. E imagina assim, vou seguir Jesus até o fim da minha vida. Algumas pessoas desse grupo que aceitam o Evangelho se tornam cristãos maduros e passam a vida inteira dizendo, Deus é bom, misericordioso, bondoso, santo. E vemos a transformação na maneira de viver, na maneira de falar dessas pessoas. Você conhece alguém assim? Já encontrou, bateu papo com um cristão autêntico? Certa vez, eu fui com algumas pessoas da igreja de Campinas, né, da Emel Camp. Eu não lembro exatamente o que era, que tinha em São Paulo. Era uma coisa que envolvia o concílio. E foi lá na igreja de Santana. Entramos na igreja, eu estava atravessando o pátio para ir entrar no templo, vinha um senhor que eu conhecia já há um tempo.
um cristão fervoroso. E toda vez que eu olhava para ele, era como se a vida dele não tivesse nenhum problema. Né? Sempre sorridente, calmo, palavras ponderadas, tudo mais. Mas este homem, um pouco testemunho da vida dele, ele foi um homem envolvido com o espiritismo. Ele veio do Japão, já estava envolvido no Japão com o espiritismo, ele veio para o Brasil e continuou se envolvendo cada vez mais com isso aí. E chegou num ponto que ele começava a ver espíritos se movendo. Nunca vi assim, mas ele disse que via essas coisas. E chegou num momento, numa certa época, que ele já não tinha mais sossego. Ele, mesmo que ele não quisesse ver, ele aparecia diante dele. Não sei de que forma aparecia, mas ele via isso daí. A vida dele virou um caos. Virou um tormento. Foi nessa época que ele conheceu 2 pastores da nossa denominação, que falaram de Cristo, do Evangelho. E levou muito tempo. Mostraram a palavra de Deus, ensinaram a palavra de Deus, oraram junto com ele para a libertação dele. E glória a Deus, ele foi liberto. E a vida dele mudou, da água para o vinho. E ele falava de Cristo com tamanha naturalidade, como se Cristo tivesse incorporado dentro dele. Mas aquele, não pode dizer que é dom, mas ele continua vendo espíritos, mas agora ele via, não aqueles espíritos maus, mas ele via anjos. Vocês não imaginam como o anjo é bonito. Né? Aí eu entrei na igreja, estava atravessando um corredor, um espaço assim. Ele me viu, abriu um sorriso enorme e veio me cumprimentar. Batemos um papinho rápido. As pessoas que foram comigo já tinham entrado no templo. Ele olhou para mim e falou assim: como os irmãos de Campinas estão em chamas. Achei estranho ouvir isso, mas como ele estava sorrindo, eu falei, ótimo, né? Eu fico pensando sempre nessas coisas, né? Será que a nossa vida é uma chama brilhante, uma chama acesa pelo Espírito de Deus e que influencia outras pessoas? Os cristãos que se desenvolvem e alcançam maturidade cristã e espiritual, vivem o caminho da santidade, têm algo sempre em comum. Essas pessoas possuem humildade, têm uma devoção profunda por Deus e são submissos a Deus. Quando eu estava tentando montar o estudo desta manhã, estava procurando alguma coisa que me desse uma pista para falar sobre o texto de Lucas 6 que nós lemos. Encontrei um livro, escrito pelo professor Luiz Paulo Priolo. Ele leciona no Seminário Teológico de Birmingham e ele também é diretor de aconselhamento bíblico na Igreja Presbiteriana de Eastwood, em Alabama, nos Estados Unidos.
E ele escreve algo muito interessante. Eu peguei a síntese do livro, no seu livro Julgamentos, Precipitados ou Justos. E ele escreve, o que é um julgamento precipitado? É chegar a conclusões negativas, apressadas, infundadas sobre o caráter de outra pessoa, sem ter um motivo suficientemente fundamentado nas Escrituras. Embora fazer julgamentos precipitados, apressados, seja algo que todos nós já fizemos, algumas pessoas são especialmente inclinadas a fazê-lo, não somente a respeito de outros, mas também sobre Deus e as circunstâncias que Ele decretou soberanamente que viessem às suas vidas. Doeu no meu coração, né, ler estas palavras. Muitas vezes nós fazemos julgamento não só das pessoas, mas fazemos julgamento de Deus. Por que Deus deixou acontecer isso comigo? Mas o que é julgar? Julgar. Eu gosto muito de assistir filmes que tenha julgamentos, né? Quem é advogado deve entender bastante sobre isso, né? Mas julgar, segundo o dicionário, significa deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, né? Quem gosta de futebol já sabe disso, né? Proceder ao exame da causa de algo, ou formar juízo crítico acerca de alguém ou de alguma coisa. Bom, tem um monte de significados, né, que podemos encontrar no dicionário, mas isso talvez nos ajude. Como disse lá no começo, né, o capítulo 6 de Lucas é dividido em vários subtítulos, né? E um deles é do primeiro que nós lemos hoje foi do juízo temerário. Eu fiquei pensando, o que significa juízo temerário? Né? Juízo temerário é o julgamento precipitado, apressado, imprudente, maledicente, baseado em impressões. É o juízo desfavorável acerca de alguém sem provas suficientes e sólidas. Eu tenho uma facilidade muito grande de esquecer as coisas. Às vezes eu passei a anotar, coloco vários tiques no computador, na tela do computador, né? Diz assim, dia tal, quarta-feira eu tenho que fazer isso. Sábado, dia tal, eu tenho que lembrar de fazer isso. Só que às vezes eu esqueço que eu coloquei um aviso lá na tela do computador. Né? Então vocês imaginam como é o cérebro do Sérgio, está deteriorando cada dia mais. Né? Eu sempre falo assim, a igreja precisa de alguém para ocupar o púlpito e pregar a palavra de Deus. Né? O Sérgio não é eterno. Né? Não é eterno. Mas eu lembrei, gozado que às vezes eu lembro de coisas que, de muito tempo atrás. Eu fui uma pessoa muito tímida, fui extremamente tímido. Se eu tivesse que falar com alguém, o meu coração já começava a bater forte antes de chegar na pessoa. Sair do banco da igreja para estar no púlpito e falar alguma coisa, o meu joelho batia um no outro. E nessa época, já estava casado recentemente, eu fui participar de um curso de comunicações, liderança e relações humanas. Aprendi bastante coisas. E o professor sempre falou assim, alguém quer falar alguma coisa? Virava um silêncio geral na plateia de 150 participantes. Né? E um dia o Sérgio tomou coragem e falou, professor, deixa eu falar alguma coisa em homenagem às nossas mães.
Eu não sei como eu subi no púlpito, subi no palco para falar. Quando eu vi o microfone na minha frente, deu um branco. A minha voz era toda tremida. Os meus joelhos batiam um no outro. Lembrar hoje até é cômico, né, aquela situação, mas no momento foi duro, foi penoso. Mas foi a forma como Deus trabalhou na minha vida. Aí eu descobri algumas coisas. Eu falava muito rápido. Mas por que o Sérgio falava rápido? É porque ele era tímido e queria terminar aquele assunto rapidamente. Então uma professora de francês falou assim: Sérgio, calma, fala devagar. Mas falar devagar deixava mais nervoso, porque eu não queria estar naquela situação. Mas no curso de Comunicações e Relações Humanas aprendi. E o professor sempre fala assim: olha, tenta imitar alguém que fala bem. Só que não vai ficar imitando a vida toda. Né? Tenta. Né? Aí eu notei que falar igual os repórteres da TV, aí lembrei do Sérgio Chapelin, do Cid Moreira, que tinham uma voz compassada, calma, tranquila, para transmitir, ler o noticiário, né, as notícias. Eu falei, eu tenho que aprender a falar devagar. Não sei se estou falando devagar, às vezes eu sei que estou correndo. Mas eu aprendi algumas coisas. E nesse curso, eu aprendi que não se deve fazer julgamentos quando você não tem fatos concretos bastante claros em você. Então, juízo temerário é o julgamento precipitado, apressado, imprudente, maledicente, baseado em impressões. Eu lembrei de uma história que o professor contou na época. Certa noite, eu acho que isso é um bom exemplo. Certa noite, um senhor, bem vestido com terno, já altas horas da noite, ela entrou na casa abraçando uma moça. E a vizinhança conhecia que aquela moça estudava na faculdade e morava sozinha. E alguém viu este senhor com a moça, entrando abraçado na casa, alta hora da noite. Sempre tem alguém que adora contar dos outros. E alguém começou a espalhar na vizinhança. Tá vendo aquela moça? Parecia tão direitinho estudando, não passa de uma prostituta. Eu vi ela entrando com um sujeito na casa a altas horas da noite. E a fofoca espalhou pela rua toda. Qual foi a verdade, o fato? Aquele senhor distinto, bem vestido, que entrou abraçado com uma moça, era o pai da moça que tinha vindo na formatura dela naquela noite. Juízo temerário, julgamento precipitado. É isso que Jesus está ensinando na parábola, na história que está contando. Jesus não está negando a necessidade de discernimento entre o certo e o errado. Nós precisamos olhar para as Escrituras com discernimento. É preciso distinguir as coisas que Deus está ensinando e as coisas que Ele não está ensinando. Nós precisamos ter discernimento para separar o joio do trigo.
Jesus também não proibiu as pessoas de formar opiniões acerca da conduta e da doutrina das outras pessoas. Senão, como nós iríamos julgar os falsos mestres, os falsos ensinos, as heresias que estão proliferando pelas igrejas, e a gente não nota, aí aquilo vai entrando na cabeça, na mente da gente. E a gente passa a viver uma cosmovisão bíblica totalmente distorcida. É uma abominação diante de Deus. E as pessoas não percebem isso. Porque vai entrando pouco a pouco na mente das pessoas, no coração das pessoas. E a pessoa perde o discernimento. O que Jesus ensina? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. É isso que precisamos aprender e praticar. Por quê? Porque existem falsos mestres que propagam ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. E precisamos aprender a discernir estas coisas. O próprio apóstolo Paulo ensina que o cristão deve julgar todas as coisas entre o bem e o mal. Está lá em 1 Coríntios 5. É nosso dever rejeitar as obras das trevas, denunciar o falso evangelho, as heresias que destroem a vida dos cristãos, por causa dos falsos mestres. Por isso nós precisamos ter discernimento, mas nós não devemos colocar o nosso pé, o nosso passo nesse julgamento precipitado. O julgamento correto é necessário para preservar a verdade bíblica. E o julgamento correto deve ter o propósito, quando formos ajudar alguém que precisa realmente de ajuda, ajudar a pessoa a consertar o que está errado, sem que a gente seja dominado por um espírito acusador, de condenar a atitude da pessoa. Nós não podemos fazer isso. Olha só que Paulo escreve para a igreja de Gálatas. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Que maravilha. A gente, quando vai condenar, logo aponta o dedo. Né? Mas aqui a palavra de Deus diz, restaure a pessoa com espírito de brandura. Seja manso. Mas o texto que nós lemos ainda nos ensina é que nós precisamos primeiro aprender a julgar a nós, primeiramente a nós. E devemos usar o mesmo critério que usamos para nós, nos outros, ou dos outros em nós. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma autocrítica, a gente se torna muito indulgente, né? Mais soft. Né? Nós precisamos nos julgar com critério. Né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Está correto ou não está correto? É fazer um julgamento criterioso da gente. Muitas pessoas julgam rapidamente os outros, acham falhas nos outros, né? Isso é muito fácil, né? Infidelidade, né? Conduta dos outros, pecado dos outros, né? Aquela pessoa diz que é crente, mas olha só o que está falando, né? Mas nós precisamos ver se nós não fazemos a mesma coisa.
Eu li um negócio interessante. Toda vez que eu faço pesquisa, né? Estou estudando, faço pesquisa, encontro frases bacanas, né? E fico imaginando, poxa Deus, como o Senhor é bacana, né? Inspirou a pessoa a escrever uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Né? E uma delas foi assim, quando eu estava estudando sobre julgamento, né? O juízo temerário, encontrei uma anotação. Isso foi num artigo cristão. Tá? Faltas, enganos, falhas, erros, defeitos morais são como os faróis de um carro. Eu acho que todo mundo aqui dirige, né? Falhas, enganos, faltas, erros, defeitos morais são como os faróis de um carro. Os faróis do outro carro parecem ser mais ofuscantes do que os do meu carro ou do seu carro. Nós erramos, nós falhamos. Não se deve procurar cisco nos olhos dos outros sem perceber que tem uma falha pior na própria vida. Jesus ensinou aos seus seguidores dizendo que é fácil ver um cisco no olho do seu irmão. Mas é preciso também reparar se você não tem uma trave. Trave é uma coisa, pedaço grande de madeira. Né? Uma trave no seu próprio olho. Talvez as palavras de Jesus soem um tanto exagerado. Eu fiquei pensando assim, né? Porque Jesus falou do cisco no olho do outro e você tem uma trave, né? Uma trave, um pedaço enorme de madeira, um tronco no seu olho, né? Falei, Jesus não precisava exagerar tanto assim, né? Mas eu acho que foi a intenção dele, o propósito dele foi exatamente isso. Para que as pessoas pudessem aprender a lição clara que ele estava demonstrando sobre isso. Na realidade, Jesus estava dizendo assim, olha, não sejam hipócritas. É sempre bom e é sempre aconselhável ver as boas qualidades que as pessoas têm. As pessoas têm boas qualidades. Tem falhas, mas tem qualidades também. Então, olha para as boas qualidades. O que a gente não pode fazer é olhar um erro que a pessoa cometeu, uma falha que a pessoa cometeu, um pecado que a pessoa cometeu e julgar que a pessoa não presta. Não podemos fazer isso, porque Jesus falou, porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Esse texto, né, esta palavra, porque com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. É uma forte motivação para nossas vidas, para sermos generosos em amor, ágape, que ouvimos tanto domingo passado. Precisamos ser generosos no perdão, na bondade, para com outras pessoas. Mas eu creio que Jesus não está somente dando uma motivação, palavras motivacionais para os seus seguidores. Jesus está mostrando, olha para mim, aprenda a me imitar, me imite, cresça em mim. É preciso andar com Jesus para tornar um cristão real, autêntico.
Jesus disse coisas maravilhosas. O discípulo que for bem instruído será como seu mestre. É isso que nós precisamos aprender. Andar com Jesus. A versão Almeida atualizada, lá no texto grego, o bem instruído, traduz por bem instruído, mas esta palavra bem instruído no grego, né, tem o sentido de reparar, equipar alguém com as coisas que serão necessárias ser completo. Na versão Almeida Fiel, o mesmo texto, né? O discípulo que for bem instruído será como seu mestre. Diz assim, o discípulo que for perfeito será como seu mestre. Essa é uma promessa maravilhosa de Deus, embora a gente pense seriamente e diz, está muito longe de ser como Jesus, né? Existe muita coisa para aprender. E creio que vamos continuar aprendendo com Jesus, na medida em que caminhamos com Ele, até o final da nossa vida. Há tanto que aprender. Tanto que aprender sobre ágape com Ele. Tanto que aprender como família da fé com Ele. Tanto que aprender sobre santidade com Ele. Por isso não vamos ficar cansados de acompanhar Jesus. Jesus não anda somente em locais planos, caminhos asfaltados, belas paisagens em nossa volta. Ele desce em lugares de barranco, deserto, cheio de pedra, espinhos, porque Ele quer alcançar uma vida para Deus. Mas precisamos aprender a andar com Ele. E nós precisamos aprender com o Evangelho. A questão que precisamos levantar é, se nós investimos tempo estudando a palavra de Deus, e a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus engloba aprender, memorizar, pensar, meditar, para compreender aquilo que é importante e essencial, e para aplicar isso em nossas vidas. Certa vez um pastor, pregando sobre a palavra, sobre a Bíblia, disse o seguinte assim, na Bíblia não tem todos os detalhes que nós queremos encontrar lá. Por isso o que nós precisamos fazer é estudar e pensar. Tem muita gente preguiçosa que lê a Bíblia e não pensa. Nossa, foi um sermão pesado aquele. Viver conforme o Evangelho de Cristo deve provocar e deve gerar mudanças em nosso estilo de vida, cujo resultado demonstra a maneira inevitável quem somos nós, através da maneira de ser, da maneira de pensar, da maneira de falar e de agir. O que não é tão fácil assim, mas nós precisamos trilhar este caminho. Já encontrei muitos cristãos que estão conversando e de repente soltam um palavrão, como se aquilo fosse natural para ele. Eu sinto mal. O Sérgio foi um sujeito, quando jovem, que falava um monte de palavrões. Nossa! Vergonhoso a vida do Sérgio. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas o que Jesus está ensinando para os seus discípulos é que na árvore invisível do coração, não existe infertilidade inocente. É isso?
A árvore invisível do coração produz ou bons frutos ou maus frutos. Significa que não existe neutralidade. Não dá para dizer nem maus frutos, nem bons frutos. Estou em cima do muro. Não, não existe isso. Assim como não dá para ser meio cristão. Ou a gente é cristão ou não é cristão. E eu fico preocupado, né? Eu pessoalmente fico muito preocupado quando leio aquilo que está no versículo 45, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o pensamento que me incomoda quando leio este texto é: se a árvore invisível do meu coração produz bons frutos para a glória de Deus. Já pensou nisso? Tente imaginar o seguinte. Um belo dia, você acorda de manhã cedo e nota que na sua frente tem um espelho enorme chamado Jesus. E você olha para aquele espelho chamado Jesus. Qual é a imagem que vai aparecer nesse espelho? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Estas palavras soam como uma tremenda repreensão. Bom, de fato é uma tremenda repreensão. Porém, se nós tomarmos estas palavras como sendo um convite desafiador. Existe essa frase, convite desafiador? Bom, imaginemos que existe um convite desafiador. Se tomarmos estas palavras como sendo um convite desafiador, como sendo um fator motivador, não soaria, estas palavras de Jesus não soaria como se Jesus estivesse chamando a gente, chamando cada um de nós para uma vida de obediência, uma vida de discipulado, uma vida de consagração. Já pensou nisso? E a nossa postura ao convite de Jesus, esse convite tão terno, venham a mim. A nossa postura diante desse convite de Jesus irá demonstrar que tipo de vida nós estamos construindo, e onde estamos construindo, e como nós estamos construindo. O que Jesus está mostrando é assim, é uma decisão entre ouvir e obedecer, ou uma decisão entre ouvir e não obedecer. Bom, de tudo, o que nós podemos extrair? Nós sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com seu amor. Ágape. Outras pessoas confiarão em Jesus. Se eu provar em cada momento que é verdade, que eu amo essas pessoas como Jesus me ama. Precisamos ser um bom exemplo de ágape. E para isso a nossa vida tem que mudar para o padrão de Jesus, para o parâmetro de Jesus. É preciso ser cada vez mais ser semelhante a Jesus. É isso que o próprio Jesus espera e que o Deus, nosso Deus, espera.
Precisamos mudar aquilo que nós somos por dentro. Em vez das influências ruins do mundo que nos cerca, precisamos obter algo essencial que provém das Escrituras, que provém de Deus, que provém de Cristo para as nossas vidas, para nós sermos algo que influencia a sociedade que está à nossa volta. Esse é o grande desafio nosso. E que Deus nos ajude a viver essa vida que Ele tanto almeja. Eu sempre lembro da passagem que está em Romanos, 12:2. Sermos transformados pela renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Em nossas vidas e para as nossas vidas. Porque tudo aquilo que Deus tem é bom. Por isso Deus é bondoso, Ele é Deus bondoso. Por isso Deus é ágape. Deus não deseja más coisas. Ele quer transformar. Uma coisa que nós não podemos esquecer nunca é Deus é ágape. Ele é bondoso, é misericordioso, gracioso. Mas nós não podemos confundir ágape com a justiça de Deus e a santidade de Deus. Muitas pessoas dizem, Deus é amor, então Ele vai salvar todo mundo, não importa, lá no final toda a estrada vai para Roma, A gente fala assim, mas no fim Deus vai salvar todo mundo. Eu já ouvi até pessoas comentando assim, olha, no fim Deus vai salvar todo mundo, vai salvar até o diabo. Eu falei, onde você viu isso aí? Porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas Ele também é santo, Ele é justo. A gente não pode misturar as duas estações. Porque se Deus for tolerante com o pecado, se Deus não exercer justiça, Ele deixa de ser Deus. Que Deus seja sempre ágape em nossas vidas e a gente sempre encontre um tempo oportuno para podermos voltar a Ele e dizer, Pai, eu escorreguei, caí, machuquei, fiz o que não devia ter feito, por favor, conserta a minha vida, muda a minha vida. A gente vai ver como grande é o amor de Deus. Deus perdoa. Eu já pensei assim, Deus, errei tanto, por que o Senhor continua perdoando? Aliás, por que Deus perdoa se Ele sabe que a gente vai errar? Porque Ele é amor, Ele perdoa. Se você volta arrependido para Ele. Tantas quantas vezes for necessário, se a gente voltar arrependido aos pés de Cristo, Deus perdoa. Porque Ele é ágape, simplesmente ágape. E tudo que nós ouvimos sobre Lucas, desde que o pastor pregou, que o Felipe pregou, os versículos desta manhã, nos leve a uma transformação para sermos realmente uma família, onde a HP domina. Domina. É isso que Deus deseja das nossas vidas. Amém. Vamos orar? Deus bondoso, a Tua palavra é eterna, a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é vida. Ela nos revela quem o Senhor é. Ó Deus, continua trabalhando em nossos corações, em nossas vidas. Para podermos, Senhor Deus, crescer no conhecimento do Senhor, da essência que o Senhor é, para podermos compreender como o Senhor é grandioso, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é santo. Ajuda-nos também, Senhor Deus,
a crescer no conhecimento da Tua palavra, para ver como o Senhor age de uma forma extraordinária, santa em todo o universo, Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crescer na Tua graça, para podermos experimentar, ó Deus, do Teu cuidado cada dia em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aprofundar cada vez mais neste amor ágape que o Senhor é, para conhecermos, Senhor Deus, a profundidade do Teu amor em nossas vidas, ó Deus. Guia-nos durante mais uma semana, Senhor. Sê a âncora da nossa alma, sê a bússola da nossa vida, sê a rocha que nós precisamos, sê o escudo, a fortaleza que nós precisamos para vivermos a vida cristã da maneira que produza frutos dignos para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém.